Olá, pessoal. Sou Nili Citônio, engenheira de pesca e coordenadora do projeto Bahia Produtiva pela empresa Copecé. Estamos aqui para prestar uma ATE à distância para vocês. Esse ATE ele é financiado pelo Banco Mundial. Nessa videoconferência, daremos continuidade à videoconferência abordando o tema avicultura, manejo, instalações e comercialização. Não é especializada, apesar de ser uma raça, mas não é pura e também não é especializada, né? Algumas são mistas. Obviamente que a produção vai ser menor. Uma ave dessa, por exemplo, Isabral, Embrapa 051, que são aí, altamente produtivas, né? Produzem 300 ou 380 ovos por ano, né? Por ciclo de produção, tá? Essas daqui não vai produzir isso tudo, né? Geralmente é 180 ovos, 200 ovos, né? Quase que a metade. Então, quando a gente compara custo de produção com o ganho, né, com lucratividade, com saldo positivo no final do meu sistema, obviamente que essas aves aqui vão trazer mais resultado. Aí eu vou acabar essas? Não. Você pode fazer um melhoramento genético, né? Trabalhar a melhoria dessas aves, né? Buscando as aves mais pesadas, buscando aquelas que mais produzem ovos, né? Observem que aqui, por exemplo, tem uma anilhazinha no pé, né? Justamente para identificar uma ave, né? Eu quero avaliar, né, especificamente aquela. Então, são coisas que dá para ser feito. Aí seria um momento, né, para um outro bate-papo, né, trabalhar a questão do melhoramento genético dentro da propriedade rural, para quem quer se especializar em criação de aves de corte ou de postura. Tá? Então, aí trazendo, né, também, quando a gente fala de manejo nutricional, a gente trabalha especificamente essas necessidades desses animais, tá? Quando a gente fala principalmente de frango de corte, né, ou uma ave caipira melhorada, tá? E aí a gente trabalha em cima disso, né, de proteína, de energia. Dentro da proteína a gente tem ainda os aminoácidos essenciais que são atendidos, tá? E os minerais, coisas que quando a gente trabalha no sistema extensivo, né, a gente não vê esse tipo de coisa, né? Às vezes só dá lá o milho grão inteiro e não atende, né? Não fecha essa necessidade que o animal precisa. Diferente de quando você tem um manejo nutricional balanceado, né, ajustado, para atender cada fase de produção, e aí, consequentemente, você também vai ter, né, o resultado esperado lá no final. Você vai conseguir abater com 90 dias. Se eu não faço isso aqui, obviamente eu não vou conseguir abater com 90 dias. Eu vou bater com mais dias. Então, depende também da estratégia de produção, né, eu quero trabalhar sempre para tirar aqui um lote a cada 90. Então, beleza. Mas eu não tenho essa pressa, eu tenho interesse, mas é para trabalhar ali, melhorando aos poucos, né? Tirar com 120 dias, então já é uma outra estratégia de alimentação. Né? Eu posso, então, disponibilizar ainda mais alimentos alternativos, no caso, uma leguminosa, né? Aproveitar algumas frutas ou verduras e legumes, né, que eu conheço, né, que estão de forma higienizadas, né, garantindo a segurança das aves. Tá? Então, só um exemplo, né, aqui para vocês entenderem. E aí a gente tem, né, eu vou passar de forma rápida isso aqui, só para vocês mostrarem para vocês, né, quando a gente fala de um abate de uma ave dessa com 91 dias, né, obviamente que ela vai consumir, né, na média de 9 kg de ração, né, e vai ganhar aí 3 kg, 161 gramas, obviamente. Mas aí depende muito, tá? Depende muito como é que está sendo feito esse manejo. Se for um manejo bem ajustado, né, garantindo aquecimento correto, garantindo a quantidade de água correta, comedouro, de alimentação específica para aquelas aves, né, para aquela quantidade de água, obviamente que eu consigo, né, atingir isso aqui, ou até mais que isso aqui, em menor tempo também. Tá? Isso pode acontecer. Então, exemplo, pescoço pelado, pesadão vermelho. Tá? Aí a gente traz aqui, por exemplo, isso aqui são coisas que a gente faz lá na escola, né? Esses cálculos aqui a gente trabalha na sala de aula lá com os meninos. Então, para vocês terem ideia, né? Aos 31 dias, ganhando aqui 560 gramas, tá? Quando a gente compara com essa outra ave aqui, que ela ganhou 892. Né? Então, a gente tem o que melhorar ainda para ganhar um pouco mais aqui nesse mesmo período, né? Assim, para 60 dias, e o peso final de 3,5 kg, né? Apesar de ter ganhado menos aqui nos primeiros 30 dias, ganhou um pouco mais na fase final, quando a gente fala do lote final, né? E aqui, no caso, a média, acabei não colocando aqui, mas o consumo de ração
do lote foi em torno de 8,4 kg. Tá? Aí tem outra coisa também que a gente faz, né? Quem está lá com a gente, o pessoal, né, os professores, alunos, sabe que eu cobro muito isso, né, de pesar o animal com 30 dias, pesar o animal com 60 e pesar o animal quando vai abater. Né? Então, antes de fazer o abate, eu peso, e depois que ele está abatido com os miúdos, eu também faço a pesagem. Então, aqui, ó, o peso final, né, do lote, antes de abater foi 270 kg, e o peso abatido, né, foi de 174. Então, o rendimento de carcaça, né, de carne mesmo, que vai ser comestível, foi de 64 quilos. E aí, batendo lá o peso final do lote aqui. Tá? E aí, só aqui, trazendo para vocês o resumo, né, dessas informações. É possível conseguir isso nas propriedades rurais? Com certeza. Depende da intenção de cada um e da força de vontade de cada um, né, e da estratégia também de cada produtor, de cada propriedade. Tá? Aqui mostrando, né, isso aí a gente faz tudo no Excel, mas é possível fazer tudo na mão. Antes de vir para aqui, a gente faz na mão. E depois é que eu vou lançando só os valores aqui, ele vai me dando resultado, né? Aqui na fase inicial, né, 470 gramas, consumiu 4 sacos de ração de 40 quilos, né? E teve um consumo de ração de 1 quilo, 650, né? Nessa fase, um lote de 100 aves. Aqui na fase de crescimento, né? Que aí consumiu 6 sacos de ração, né? Um consumo médio nessa fase foi de 2,5 kg para 100 aves, tá? E um consumo por ave de 26 gramas, aqui foi 17. Aqui mostrando, né? Nesse caso aqui foi uma estratégia de pesagem separada, a gente fez, já estava no período da pandemia, e a gente fez um mutirão com os professores, né, para fazer isso aqui, e aí a gente fez a pesagem do pesadão vermelho, né, e depois posteriormente o abate, e aí, né, consumiu, óbvio que o lote consumiu a mesma coisa, né, a gente só fez a pesagem separada, mas esse caso, o pesadão vermelho teve 3,4 kg, e o pescoço, o P3, né, teve 2,586 gramas, né, e um consumo aí um pouco menor, né, quando a gente compara essas aves com o pesadão vermelho. Obviamente que dá para fazer isso aqui com qualquer sistema de criação que tem dentro da propriedade. É a linhagem, mas se eu já quero avaliar, né, pesar as aves por fase, avaliar o crescimento, avaliar o consumo de ração dessas aves, eu consigo fazer isso para qualquer propriedade rural. Tá? Os cálculos aqui vão ser o mesmo. A diferença vai ser o quê? Os animais, obviamente, quem está à frente fazendo. Tá certo? Aí mostrando, né, o último lote que a gente trabalhou, que foi um peso total aí de 143 aves, de 143 quilos, perdão, e o peso da carcaça de 112 quilos, e um rendimento de carcaça de 78%, né, então já melhorou bastante, tá? E o peso médio das aves de 3,416 kg, tá certo? E aqui no caso foi o peso da carcaça, né, o peso médio de cada carcaça, né, de 2,880 kg. Obviamente que tem animais que vão pesar mais, e também animais que vão pesar menos também. Aí a gente, aqui foi Jean, né, que tinha mandado a foto para a gente fazendo a pesagem, uma balança digital. Mas como é que eu vou fazer para pesar 100 aves, 200 aves, 300 aves? Então a gente faz estratégia de pesar por grupos. Né? Quando está na fase inicial, eu geralmente peso por lote de 5 ou 10, né, até a fase de crescimento. Mas quando está na fase de adulta, né, por exemplo, no peso final de abate, cada ave que vai ser abatida, eu peso ela, né, porque a gente precisa, por exemplo, garantir um tempo, né, de jejum para esses animais, de jejum com acesso à água, né, mas de jejum de alimentação, de alimentos sólidos. E aí eu preciso respeitar esse tempo de jejum no tempo de abate, e aí é quando a gente faz a pesagem desses animais individualmente. Aqui é só mostrando também um outro exemplo, né, foi do pessoal lá de Minas Gerais. Eles fizeram esse compilado de uma granja, né? E um peso médio aí de 2,445 kg, né? Então é muito variável essa questão de peso. Depende da alimentação, depende do sistema de criação, depende do tipo de alimento que vai ser fornecido, tá? Então tudo isso aí, certo? Aqui só mostrando, né, quando a gente fez no ano 2018 lá na escola, a gente trouxe uma discussão para a equipe para a gente trabalhar com lote de postura, e a gente resolveu trabalhar com lotes caipira, né, a capoeira mesmo,
e a gente pegar esses machos, vender como reprodutores e as fêmeas ficar para a produção de ovos, né? Um lote de 40 aves, a média de produção de ovos foi de 17 ovos por dia, um lote de 40 aves. O máximo que a gente conseguiu foi 27 ovos. Tá? E muito abaixo do esperado quando a gente compara aquelas aves especializadas, como a Isabral, a Embrapa 051, né? A caipira negra, e tem outras aves aí no mercado disponível que são especializadas por postura e que você consegue 90% de produção. Então, no lote de 100 aves, eu consigo 90 lá, 89, 88%, 88 aves, produzindo ovos. Então, obviamente que o meu lucro, né, o meu resultado final vai ser muito maior quando a gente compara as aves de capoeira. E nesse caso aqui, por exemplo, a gente trabalhou, mas os custos praticamente só pagou o que teve, né? Então, não teve resultado de saldo de lucratividade nenhuma, né? Falando ainda, né, dessas questões aí de acompanhamento, né, então o controle dentro do controle zootécnico que é feito, tá? Então deve-se utilizar a ficha para acompanhamento dos lotes, devendo conter, por exemplo, a data de alojamento, né, o número de aves que foram compradas ou que foram adquiridas ou que foram ganhadas, depende, né, mas deve ter a anotação do número de aves, ou para quem já tem, fazer esse levantamento, né, no caso a data de alojamento não vai ser alojamento, vai ser a data, né, do levantamento que foi feito, né. Aí o número de aves, né, a origem, que para quem já tem é difícil saber a origem, né, porque não faz, mas para quem está fazendo o controle zootécnico, né, para quem está comprando, você vai saber a origem de onde veio esses pintinhos e qual foi a linhagem que você ali está comprando, tá? Para quem já tem, é possível fazer um levantamento, né, dessa linhagem ou dessas raças que já existem dentro da propriedade. Entretanto, a gente não vai dar um resultado assim para dizer que é essa raça, né? Você vai ter traços ali de uma linhagem ou traços de uma raça, tá? A gente vai fazer também o controle zootécnico para ocorrências sanitárias, né? Para vacinação, por exemplo, vai fazer também para o programa de luz, quando é feito, né? Para aves de postura, por exemplo, deve ser feito para que essa ave, quando esteja lá produzindo, né? A partir da 18ª semana, ajustar um programa de luz para 16 horas de luz diária, né? Não deve deixar só a luz do sol, você deve fazer um programa de luz artificial para garantir essa produção e que ela atinja 100% de produtividade, 90% no máximo aí, né, desse lote todo produzindo. Fazer também, né, o controle zootécnico para mortalidade, se tiver tendo mortalidade, e anota também a data de saída do lote ou a data de saída desses animais, fornecimento de ração, né, aqui, por exemplo, a gente faz acompanhamento por fase, né? Então, na fase inicial, a gente vai anotando, né? Pegou um saco, anota que dia foi. Pegou outro saco, anota que dia foi, tá? Consumo de água, né? Que pode ser feito também de acordo com o número de bebedouros que você está enchendo, é possível fazer. Claro, gente, tem um detalhe importante, que às vezes quem está na propriedade rural não tem só isso para fazer. Tem mais outras coisas para fazer. Mas depende de quem está fazendo, porque se for uma atividade principal, eu recomendo que faça. Agora, se não for a atividade principal, você pode melhorar algumas coisas e pode fazer algumas coisas dessas. Não, o bom mesmo, o correto, era que você fizesse tudo, porque a gente está tratando de um sistema de produção e eu gosto muito de falar que a gente tem que sair do amadorismo, esquecer o amadorismo, né? Ah, mas a gente sempre fez assim, mas dá lucro, dá resultado, porque se não dá, não adianta estar fazendo, está perdendo dinheiro. Então a gente está falando de uma atividade que tem que ser altamente sustentável para quem está ali no campo, né? Às vezes está sobrevivendo, mas não está pagando as contas, às vezes, né? Às vezes nem faz o acompanhamento direito do sistema de produção, né? Para saber todas essas informações, ou pelo menos algumas delas, tá? Outra coisa também, quando a gente fala, né, junto com a ocorrência sanitária, é os medicamentos veterinários utilizados, vacinas ou outras coisas que foram utilizadas ali, né, antibiótico ou algo do tipo, tá? Então, o programa de higiene zootécnica, né, e profilaxia, sanidade também, né, então aí é um manualzinho da Embrapa, né, para criações de pequena escala, tá? Então, por exemplo, as 5 liberdades, né, para esse programa de biosseguridade, tá? Então, edificações teladas e cercadas, e aí eu já falei para vocês lá no início o porquê de estar cercada e telada, né, de estar num ambiente adequado, um ambiente limpo, né, bem coberto, garantindo aí um ambiente
livre, né, de sujeiras, de entulho, essas coisas. Manejo preventivo com aves vacinadas, a gente já falou lá no começo disso, falar um pouquinho mais, né, a questão do manejador, né, de quem está lá à frente da atividade, né, as mãos limpas e troca de roupas e calçados, e também água e ração de qualidade também, certo? E a gente já falou algumas coisas dessas. E a gente reforça algumas outras, né? Então, dentro do sistema de produção, a gente tem duas vias principais de transmissão de agentes infecciosos. A via mais comum é por contato direto das aves, e pode ser o contato de, às vezes, uma ave que apresentou uma doença dentro do próprio lote, e aí ela vai transmitindo para as outras por conta de ter o mesmo acesso a comedouro e bebedouro. Então, quando você está lá, né, fazendo o arraçoamento, disponibilizando água para essas aves, observa também como é que está o comportamento, porque se a gente consegue identificar uma ave, né, que às vezes está apresentando um comportamento anormal, obviamente que a gente consegue agir mais rapidamente, né, e ter uma ação assim mais rápida quando a gente pensa no quesito doença. Se você interfere mais rápido, obviamente que menos aves vão ser contaminadas. Diferente de quando você não se importa, né, vai lá só para botar água e comida, né, e às vezes tem uma ave doente lá e você não viu. Quando dá fé, né, já está indo o lote todo embora. Outra forma que ocorre o contato, né, diretamente com as pessoas. E aí, né, quando a gente fala lá mão limpa, né, a questão das vestimentas, né, a questão dos calçados, às vezes acessa, né, uma área que está contaminada e vai e entra lá dentro da área das aves, dentro do galpão, dentro do piquete, e ali está levando, né, alguns agentes patogênicos. E a alta mortalidade nos plantéis avícolas relacionado com a falta de cuidados higiênicos e de profilaxia adequada à criação. E isso é muito claro para quem trabalha sistema de criação extensiva. Na maioria das propriedades que a gente anda, né, quando chega lá, tem muito problema com higiene e profilaxia, né, dentro do sistema de criação. Então, manter as áreas internas dos galpões dos núcleos limpas e organizadas, né, isso é importantíssimo. Manter a área em volta dos piquetes sempre limpa, livre de entulho, para não servir de abrigo a roedores e outras pragas. Manter lixeiras com tampas destinadas aos descartes de resíduos, ou então, se for possível, né, coloca essa lixeira em outro lugar e, quando tiver esses resíduos, leva para aquele lugar específico, certo? A higiene pessoal que deve ser controlada, com o uso de calçados, roupas específicas para o núcleo, né? Então, não é aquela coisa de estar lá no curral mexendo com gado de leite, né, fazendo uma vacinação, fazendo alguma coisa, um manejo de discórdia, e depois voltar a entrar dentro do piquete das aves ou dentro do galpão das aves para estar fornecendo a alimentação, né, lavando os bebedouros também, certo? Então, aqui alguns exemplos, né, de situações aqui nesse caso, de roedores, né, e aqui é possível identificar se está tendo, né, acesso de roedores ou não, quando a gente observa trilhas, né, pegadas também desses animais, às vezes deixam marcas dentro do próprio galpão também, né. Outra coisa, com relação aos entulhos, tá? Às vezes tem um material lá que não utiliza, mas está lá, né, servindo de abrigo. Imagina o que aqui não pode ter aqui debaixo em alguma situação. E aí, às vezes a gente vai tirar aqui, tem um escorpião, tem uma cobra, e isso o animal peçonhento que a gente vê, né? Imagina o que a gente não vê. Então, se tem entulho e não usa, tira, né? Faz o descarte orientado desse material, né? Se não presta, né, então faz o descarte adequado, reutiliza. Se presta, para que presta? Então, leva esse material para onde serve, para o local que deve ficar. Não ficar lá dentro da área do piquete das aves ou próximo do galpão escorado, na área do galpão, né? Então, aqui, por exemplo, né, esse tipo de coisa, ó, se não se é entulho, né, ou vai jogar na estrada, ótimo. Se vai reutilizar esse material, beleza. Então, vai usar onde? Né? Vai usar para fazer um calçamento, vai usar para fazer um piso com pedaços de cerâmica. Ah, não, vai fazer uma outra sala, alguma outra coisa. Então, tem que usar esse material de forma adequada e não ficar aqui empilhado, entulhado aqui, garantido que tem aqui lagartixa, rato, animal peçonhento, um monte de outras coisas, né? Aqui, por exemplo, né, que tinha resíduo, né, de material, foi resíduo de poda, mas serve de abrigo também, né? Observe que as aves têm acesso ao mesmo ambiente, mas aqui na outra ocasião já estava queimado, né? Como era material de espinho, né?
Se fosse para o composto, não daria certo tanto, porque você tem o contato direto da pessoa com o composto. Então, você poderia ter algum problema. Então, certo mesmo foi queimar. Mas observe que o ambiente está bem limpo, né, bem organizado. Isso aqui foi na área da escola, certo? Escola agrícola. Então, bem limpo, bem organizado, né? Apesar de ter tela, mas também tem cerca viva, é possível fazer isso, né? E garantir que nem animal sai, nem animal entra aqui na área de acesso das aves, certo? Ainda assim, procedimento adequado, né? Com destino de águas utilizadas, aves mortas, para quem trabalha com postura, o descarte dos ovos quebrados ou trincados, né? De esterco, embalagens que você utilizou, por exemplo, de um saco de ração, de uma vacina, um saco de cal que você utilizou para fazer o pré-dilúvio, tudo isso, tá? Então, para o descarte de carcaças, né, o tratamento das carcaças, para o descarte das aves mortas e ovos, né, é possível que se faça uma composteira para o descarte orientado desse material, tá? Uma composteira específica para esse material se decompondo, e também dispor de um pré-dilúvio na entrada da aviária com cal virgem, ou solução líquida apropriada, né, com desinfetante, para a desinfecção dos calçados para quem está entrando e saindo toda hora da área do aviário, certo? Ou então usar o propé descartável, né, que é aquele tipo um saquinho, né? Você coloca no pé e depois que você entra e saiu, você faz o descarte desse material. Obviamente que pensando do modo de sustentabilidade, é melhor que você utilize o Colvision, solução desinfetante. Então, as aves devem ser obrigatoriamente vacinadas contra a doença de maré nos incubatórios, e quando a gente fala da origem das aves lá no controle zootécnico, você também deve solicitar, né, o comprovante de vacinação para quem está lhe fornecendo as aves, certo? Para essa empresa que está garantindo essa vacinação. E aí, né, recomenda-se a vacinação de Newcastle e outras vacinas, né, preventivamente, para as aves que têm acesso ao piquete há mais de 70 dias, certo? Então, aqui a gente vê um exemplo das doenças, né, que são, assim, que devem ser vacinadas de forma preventiva, e quando não se faz a vacinação preventiva, obviamente que você tem vários problemas de mortalidade dentro do galpão, como é o caso de muitas propriedades rurais que a gente vê, né, chega um período do ano, né, e aí o pessoal começa, minha ave está morrendo disso, está morrendo daquilo, e o que manda uma foto, manda um vídeo, quer que a gente descubra por WhatsApp, e aí fica difícil, né? Então, algumas vacinas, né, que devem ser vacinadas no incubatório, como é o caso da doença de Marek, né, e boviae. Para quem trabalha com aves de postura, trabalhar com a vacinação de bronquite infecciosa, né, cores infecciosa, e aí tem as idades específicas, né. Claro que isso aqui é só um exemplo, né, e aí cada estratégia de criação vai adotar um manejo vacinal específico, tá, para dentro daquela propriedade, tá certo? O programa de limpeza e desinfecção, né, que após a retirada dos animais remover toda a cama do galpão, para quem tem criação semi-intensiva, né, e tem instalações de as aves acessam algum tipo de instalação coberta, né. Então, fazer a limpeza a seco, passando vassoura de piaçava, né, obviamente depois que tirar toda a cama, com pá, enxada, essas coisas. Raspar todo o material, né, varrer mesmo, e depois aqui, né, se for possível, usa até uma espátula, né, para tirar aquele material que às vezes ficou muito grudado ali, tanto no piso, na parede, passa a vassoura também no telhado, na tela, certo? Lava o pé dilúvio também, limpeza do pé dilúvio. Então, logo após jogar água com detergente, lavar não só o piso, mas também toda a parede, tela e os equipamentos, né? Às vezes a gente lava só o galpão e esquece dos equipamentos, né? E aí, quando vai pegar o equipamento, tá o equipamento sujo. E aí, eu vou botar o equipamento sujo, né, para essas aves. Aí deixa a questão aí. E depois que você usa, né, essa solução de detergente para lavagem da instalação e dos equipamentos, joga uma água limpa para tirar esse resíduo detergente. E aí, né, obviamente, quando esse ambiente está seco, né, você faz a limpeza com desinfetante. Isso geralmente é feito um dia depois da limpeza com detergente, né? Você vai usar o desinfetante aí que tem várias opções, né? E aqui eu trouxe alguns exemplos, né? Amônia quaternária, hipoclorito de sódio, cálcio, glutaraldeído, iodo, soda cáustica, e depende muito da região, né, que você está, que às vezes, por exemplo, aqui em Barbosa você não encontra amônia quaternária, hipoclorito de sódio, glutaraldeído, você não encontra iodo, soda cáustica,
né? Outros desinfetantes à base de fenóis, como é o caso do benzocreol, creolina, são produtos também que podem ser utilizados. E aí respeitar, obviamente, a recomendação de cada desinfetante, a lei, a bula, né, do produto, para saber quanto está utilizando para a quantidade de água específica, o tempo de ação, né? Há produtos que você tem que utilizar, por exemplo, com água quente, não adianta utilizar uma água fria ou às vezes uma água suja, né, cheia de matéria orgânica, que também inativa a ação do desinfetante, né? E a importância de você retirar toda a cama, todo o resíduo e lavar com detergente é justamente essa. Retirar toda a matéria orgânica presente ali na instalação. Se fica matéria orgânica, obviamente seu desinfetante não vai ter a ação esperada. E aí, por exemplo, se for um galpão que teve uma incidência de alguma doença, óbvio que vai ter ali ainda resíduo de alguma bactéria, um protozoário ali presente naquela instalação que o desinfetante não retirou. E aí você pode estar comprometendo o próximo lote ainda que vai chegar, né? Então, jogar água limpa para tirar todo o resíduo desinfetante, né? E, posterior a isso, esperar o vazio sanitário aí de no mínimo 14 dias. Aí só alguns exemplos, né? E foi na escola também, a gente fazendo a limpeza, né? A cama, eu acabei não falando lá no início, mas pode ser utilizado de diversas fontes, né? Você pode estar utilizando a serragem, não é o pó de serra, né? Tem que ser aquele material mais grosseiro, a maravalha chamada. Você pode estar utilizando palhada de café, inclusive ano passado a gente utilizou, né, cortesia de Rose aí que está assistindo a gente, ela conseguiu, né, a palha de café lá no Bonito, trouxe para o Barbosa e a gente utilizou, né, entretanto a gente utilizou essa palha só depois dos 30 dias, né, que a gente utilizou essa palha de café. E porque quando você disponibiliza para uma ave mais jovem, corre o risco dela estar consumindo esse material, quando é uma palha de arroz, por exemplo, algo do tipo, né? E pode utilizar também o capim, né, o capim seco, triturado, tá, para fazer a cama. Entretanto, você deve respeitar a espessura dessa cama. Se for para um período mais frio, obviamente que essa cama tem que ser um pouco mais espessa para evitar a umidade do piso, né, para essas aves. Se for um período mais quente, você pode fazer uma espessura menor, né, então girando aí de torno de 3 a 5 centímetros de espessura essa cama, tá? E também para quem trabalha com o ninho, né, a ave de postura e está fazendo os ninhos, fazer essa cama também, né? Para essas aves, não deixar lá só o ninho puro, né, o ninho seco, como vocês viram na imagem lá que estava mostrando a maravilha também dentro dos ninhos, e tinham, né, uma taubinha de mais ou menos 2 centímetros ali para garantir que essa maravilha não ficasse saindo do ninho, né, que ela tem o hábito de jogar areia, né, digamos assim. Aí a gente fazendo a lavagem, né, com detergente, né, no galpão, né, então cada um usa a estratégia que tem, tá? Quem tem aquelas bombas de pressão que usa para lavar carro ou moto, pode utilizar aqui sem problema nenhum. E vai surtir mais efeito ainda do que a própria vassoura, tá? Vai surtir muito mais efeito. Porque por conta da pressão, ela consegue retirar o resíduo ali daquele piso, tá? E aí, quando eu disse lá no início das instalações que tem que ser um piso lavável, né? Impermeável, é justamente para a gente garantir essa limpeza aqui das instalações. Então, aqui já estava água limpa, né? A gente já tinha tirado a água, né, remover essa água para não ficar também um excesso na água. Opa, perdão, excesso na água. O excesso de água na instalação e prejudicar as instalações, né? Isso vai deteriorando ao longo do tempo. Aí a gente fazendo também a limpeza, né? Lavando aí os equipamentos, né? Pode desmontar os equipamentos, lavar por dentro, por fora, todo, né? E aqui já o vazio sanitário, né? Que a gente fez a caiação e fechou aí por uns 14 dias, né? As instalações. Porém, não termina aqui, né? Depois dos 14 dias, quando você for colocar as aves novamente, você tem que fazer uma nova limpeza, né? Retirando ali o material que caiu dentro, né? Por conta do vento, às vezes carrega alguma folha, bagaço que cai do próprio telhado. Então, varrer, retirar esse material, tá? Retirar o excesso de cal também que está lá dentro da instalação, né? Fazer a limpeza com a vassoura de fogo para eliminar alguns agentes que possam estar lá presentes na instalação, antes da chegada dos pintinhos, né? Então, preparar um dia antes esse galpão, inclusive, né? Já deixa pronto um dia antes, e aí no dia seguinte você só faz preparar, né, o sistema de aquecimento 2 horas para os pintinhos ali chegarem, tá? Ah, mas às vezes eu não sei que hora os pintinhos vão chegar. Já deixa pronto. Já que não vai saber que hora vai chegar, então melhor ainda, daí que tem que deixar pronto mesmo.
né? Então, já deixa, né, as fichas lá também prontamente disponível para fazer as anotações na hora que chega aos pintinhos, quantidade, o dia, né, a origem, se está vacinado ou não, anota tudo. E já pode também, né, só tem um cuidado que às vezes fica lá disponível e às vezes acaba perdendo ao longo do tempo. Então, garantir que você não perca isso, né, lá na instalação ou no ambiente lá. Então, com relação ao abate e processamento, a gente não vai adentrar muito sobre isso aqui. Eu trouxe aqui um pouco só a questão de orientação, o que é que deve ser feito. Para quem trabalha com aves caipiras e que trabalha com o próprio consumo, é possível se fazer dentro da propriedade para consumir na propriedade. Entretanto, quando você trabalha, né, a venda dessas aves comercialmente para entregar no município ou para entregar nos povoados, você precisa estar de acordo com a legislação, certo? E aí tem instruções normativas que o município, né, de acordo com a vigilância sanitária, disponibiliza para se adequar, né, fazer de forma correta, ou então o órgão de inspeção de produtos de origem animal, que aí no caso é a ADAB, certo? Que deve estar também, tem instruções aí que a gente chama de instruções normativas do governo do estado, quando a gente pensa de vender esse produto, por exemplo, de município de Barbosa para Macajuba, por exemplo. Então, eu preciso estar de acordo com a legislação, fazer o abate de acordo com a legislação. Para depois, infelizmente, a gente não ficar aí, né, dizendo que a ADAB só serve para multar ou para fazer algo do tipo, né? Ele está fazendo o papel dele. Se você está vendendo esse produto, né, no outro município e você não está cumprindo a legislação, você está irregular, né? A gente tem que cumprir a lei, isso é óbvio. E se a gente não cumpre a lei, a gente está errado. Então, não tem que reclamar. Se você tiver certo, obviamente que você vai passar tranquilo numa barreira sanitária, né, lá da ADAB, tá certo? Então, avaliar a capacidade também de processamento e beneficiamento dessa infraestrutura instalada, e aqui a gente está falando do abatedouro, né? Às vezes já tem pronta, mas está de acordo com a legislação, então às vezes precisa, né, reestruturar alguma coisa, revisar alguma coisa, né, se adequar, né, ou então, para quem vai começar do zero, melhor ainda, porque você já faz, né, de acordo com a legislação e aí não vai ter problema nenhum. Entretanto, né, quando a gente fala isso aqui, de forma individual fica muito mais difícil, né? Então, por isso que eu trouxe aqui na parte de comercialização, né, a forma de cooperativa, de formação de cooperativa, né, para garantir e vender esses produtos, né, a entrega aos consumidores. E vocês, obviamente, que são pessoas de diversos municípios, né, mas se organizar dentro do município específico, né, é possível conseguir alguma coisa para garantir, né, essa segurança alimentar para quem está comprando, certo? E aqui a gente não está falando só da legislação para cumprir a legislação lá, enfim, mas garantir a higiene, né, na hora da produção, né, por isso que a gente falou lá da questão dos entulhos nas instalações, de animais que vão acessar essas instalações, tá? Garantir o programa de limpeza e desinfecção, garantir também a higiene nas instalações de abate, tá? Garantir os cuidados necessários na hora da manipulação desses produtos, né, principalmente de higiene, e garantir aí, claro, na hora da entrega, a segurança alimentar para quem está comprando, tá? Para não correr nenhum risco depois, né, de uma bactéria ou algo do tipo estar cometendo quem está comprando esse produto, certo? Então, nesse caso, o abatedouro concentra toda a produção, facilitando a comercialização da carne. E ainda tem outro ponto, né? Quem está se organizando em cooperativa, em associação, a gente fala, né, da questão do poder de barganha. Você consegue comprar muitos produtos com menor preço, diferente de quando você vai individualmente comprar lá seu saco de ração. Então, se eu me organizo na região, né, com os outros produtores, obviamente que a gente vai comprar muito mais coisa a preço muito mais barato e aí, consequentemente, quem ganha são vocês mesmos, né, com resultados aí de saldo, né, de lucro muito maior, tá? Óbvio, às vezes é difícil a gente lidar, né, com pessoas, né, a gente sabe disso, mas precisa de cooperação de cada um que está ali, né? Não é só eu, os outros também precisam, né, se conscientizar e aí a gente entra, né, dentro dos princípios, né, dentro dos pilares de cooperativa, né, dentro dos pilares de associação. E aí reviver, refazer isso toda vez que a gente se encontra, né? Mas a reunião é mensal. Vai fazer todo mês? Depende. Às vezes vai ficar muito
muito batido, mas então faz a cada 3 meses, ou então faz quando está, né, tendo um problema dentro da associação, dentro da cooperativa, revisa todos esses princípios, esses pilares, né? Eu gosto de falar isso porque dentro da pedagogia da alternância, que é a Escola Família Agrícola, toda vez que a gente se encontra, cada 2 vezes no ano, a gente revive tudo isso, né? E às vezes é comum às vezes ouvir gente dizer, nossa, que coisa chata, mas a gente sabe que tem um monte de gente que está fugindo dos princípios, dos pilares, e aí precisa reviver para a gente se acordar e voltar para nosso centro, né? Caminhar de forma ordenada, todo mundo junto, né? E aí, obviamente, que a gente vai conseguir concretizar tudo aquilo que a associação cooperativa almeja, tá? Então, aí, para a comercialização da carne para o abate, é ótimo isso aí. Então, dessa forma, o volume de produção possibilita maior competição no mercado, alcançando melhor posição e preços também mais competitivos, que foi o que eu acabei de dizer, tanto para a compra quanto para a venda, certo? Então, mercado, né? Para onde começar a vender meu produto? Isso aqui eu acho que tem que estar ligado diretamente lá no começo, quando a gente fala do planejamento da atividade, né? Como conquistar e cultivar minha clientela, certo? Como ser diferente dos demais vendedores e fornecedores, isso aí a gente está falando de grau de competição de mercado, certo? Os preços recebidos, indicação de preços futuros, eu trabalho muito isso com os meninos, né? Na sala de aula, quando a gente trabalha planejamento de projeto agropecuário, né? Eles estão lá escrevendo o projeto, certo? O projeto deles, e a gente fala muito disso, e encontra, na verdade, né, diversas estratégias, vão surgindo ideias, principalmente quando a gente está agrupado, né, com um grupo de cooperados, um grupo de associados, vão surgir várias ideias aqui, certo? Fazer uma série histórica de preços do produto, né, ser comercializado, como é que foi comercializado esse produto, como é a maioria dos produtos que são vendidos, a maioria é tudo abatido. Ah, não, aqui na minha região é tudo os animais vivos. Aí se eu começar a entregar esse produto abatido, claro que com o meu preço ali dos custos, né? Como é que eu posso estar entregando esse produto abatido? Ou então, né, como a nossa colega disse aí, já beneficiado, né, cozido, assado. Então, tem essas estratégias aí. As vantagens do meu produto em relação à concorrência, né? Então, quando a gente fala, por exemplo, de um produto que cozido, por exemplo, já pronto, obviamente que eu consigo diminuir minha concorrência e muito. Né? Entretanto, eu vou ter uma clientela específica, né, e vou conseguir conquistar minha clientela. E aí eu posso agregar outras coisas também para melhorar minha renda, né, com o meu produto, uma farofinha específica ali que eu faço, né, pensar muito também na questão assim de como é que eu quero entregar, né, isso para o consumidor. Porque às vezes a gente fica pensando também em atender só o consumidor, e aí um dá uma ideia, a gente escuta, outro dá ideia, a gente escuta. E aí no fim a gente não consegue fazer nada porque são várias ideias. Mas também a gente deve ter, né, a vontade própria, né, eu vou entregar o meu produto dessa forma, é assim que eu quero, né, o meu interesse é esse. Então, obviamente que você vai conquistar, vai atrair clientes para a sua forma de venda também. E aí definir os fornecedores e clientes, né, porque tem as opções, por exemplo, de você entregar isso diretamente em mercadinhos, supermercados, você pode entregar esse produto diretamente a uma outra cooperativa para beneficiar esse produto, né? Quando fala, por exemplo, para beneficiar para fazer mortadela, calabresa, para fazer, por exemplo, na questão dos ovos, um outro produto beneficiado, né? Como a gente vê no mercado de diversas formas, onde o ovo, né, tem inserido. E os serviços, né? A mão de obra utilizada, tá? Como é que mão de obra eu vou utilizar para estar entregando esse meu produto ao consumidor mesmo, os meios de transporte para levar e entregar essa mercadoria, né, se tem frete ou não, os impostos, encargos financeiros, tudo isso aí deve ser, né, pensado, trabalhado e anotado também quando a gente está falando de custo, né, de produção e gestão, né, de administração, né, da atividade também. Então, considerações finais, né? A produção é uma produção não sazonal, certo? Apesar de ser e não ser sazonal, porque a gente só entrega o produto em um certo período do ano. Também evita desemprego temporário, porque você pode estar, né, a cada 80 dias ali tendo a sua receita, né, gerando capital de giro e mantendo a propriedade, viabilizando a propriedade, né, através do sistema de integração.
e mantendo a mão de obra do campo, independente de ser uma pessoa adulta, uma pessoa jovem, você consegue fixar ali no campo, produzir sua ave de corte, sua galinha de postura, entregar esse material para para os consumidores, né? Permitir a utilização de tecnologia simples ou também mais rebuscada, certo? Então, a gente fala aí a questão da tecnologia social, né, de produtores que inventam coisas que diminuem a mão de obra. Daí aqui eu falo para vocês, pensem na lei do mínimo esforço, tá? Porque a gente tem tecnologias aí que diminuem bastante a mão de obra, né? Então, só pelo simples fato de eu delimitar uma área, mesmo sendo extensivo, isso facilita meu manejo na hora que eu quero fazer o acompanhamento zootécnico, né, de desempenho dos animais. Então, são coisas simples que me ajudam depois, né? Imagine se eu tenho umas aves soltas e vou pegar essas aves lá. E o custo de produção, que é relativamente baixo, né, às vezes é alto por conta do quesito alimentação, tá? E também para quem está iniciando, às vezes é um pouco alto por conta das estruturas, instalações, equipamentos, mas depois que você faz, né, deixa tudo pronto, ao longo do tempo, essas coisas vão sendo amortizadas, né, dentro do seu custo de produção, e também tem uma vida útil que você precisa ali pensar nisso para fazer uma reserva, porque com o tempo esse produto ele vai ser danificado, ele vai quebrar, então você vai precisar repor. Então, pense na vida útil, pense na porcentagem de vida útil desse material, e em cima disso você faz uma médiazinha de quanto você deve fazer de reserva para poder estar ali repondo essas coisas, né? E que a lucratividade está associada diretamente também à eficiência. Então, quanto mais eficiente eu sou no meu sistema de produção, fazendo o meu acompanhamento ali todos os dias, não só da parte de nutrição, mas também da questão do manejo sanitário, manejo geral de cuidado, pesagem e tudo que envolve, né? Então, quanto mais eficiente eu sou no que eu estou fazendo, obviamente que a minha lucratividade ela vai também aumentar, tá certo? Então, fico muito agradecido quando fui convidado, né? Léo sabe disso, em nome de Léo aí, mas de todos aí que estão envolvidos, né, na atividade, na COPECE, né? Agradecer também, eu acho que indiretamente a escola, né? Porque foi através dela que eu também tive os olhos aí para estar aqui apresentando todas essas coisas, né? Agradecer vocês que estão nos assistindo também, né, que estão aí contribuindo aí no chat ou que vão falar aqui depois. Fico muito agradecido com tudo isso, certo? Então, deixo uma mensagenzinha, né? Deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Então, mesmo nesse momento difícil que a gente está vivendo, né, a gente tem muitos aprendizados, né? Se a gente parar e refletir um pouquinho ali todo dia, né, de cada vivência diária que a gente tem, obviamente que a gente vai ter vários aprendizados, não só no dia, né, mas durante a semana, durante o mês e durante o ano. Então, mesmo assim, a gente tem que agradecer a Deus por todas as coisas, tá? E aí deixo meu contato, né, e-mail, para quem quiser tirar mais dúvidas posteriormente, né, tem através do porta-voz aí de Léo, né, para poder estar tirando dúvida. Léo também aí que está à frente, né, já tem uma vida prática também muito grande, pode estar contribuindo também. E é isso. Pronto, beleza. Muito obrigado, Alisson. Muito obrigado a todos que permaneceram até o momento. Realmente fica um pouco extenso porque são muitas informações, né? Mas, por outro lado, é uma apresentação que, como eu tinha dito inicialmente, envolve, né, desde o planejamento, critérios de instalações, equipamentos. Então, englobou, de qualquer forma, tudo. Até o final aí da questão de comercialização e mercado foi abordado. Então, sim, foi realmente de um tudo, né? De antemão, para aqueles que estão aqui e vão preferir em um outro momento rever essa apresentação ou até passar para seus conhecidos, outros produtores e vizinhos, a gente vai ter esse cuidado de, no momento que colocar essa postagem lá no canal nosso da COPSE, a gente vai subdividir melhor essa videoconferência, certo? Para não ficar uma coisa bem extensa. Lá a gente bota os tópicos iniciais que foram abordados, coloca um videozinho, aí parte 1, parte 2, parte 3, tá ok? E aí, a partir desse momento, a gente abre aí para um bloco de perguntas e experiências, que a gente tem agricultores aqui também que queiram falar, tá certo? E aí a gente vai fazer esse bate-bola aí. Diga aí. Léo, eu queria fazer uma pequena
perguntas aqui para Alisson, são coisas básicas para que ele responda mais rápido, são coisas que ele responde rapidinho, são várias perguntas, mas é tudo encaixando na outra, viu, Alisson? É simples para você, só que você é especialista da área, você dá uma posição melhor para os nossos agricultores. Aí nós temos poucos que estão nessa área da agricultura, mas já vão sair daqui conhecedor melhor ainda do que já estão até o momento. Nós temos no nosso projeto de agricultura o galinheiro, como o Jean acabou de dizer, que faz parte daquele ACR lá dessa parte da Associação de Soraya, que são 8x4, e nós temos um piquete de 16 metros. E esse piquete de 16 metros ele divide em 2, porque a gente usa o 2x1 e faz a parte de cobertura para evitar que os gaviões comam as pintinhas de 1 a 30 dias, e deixa o outro restante por de 30 a 60 dias, certo? Então, basicamente o semi-intensivo, acaba-se aquela questão de extensivo, que hoje em dia não adianta dizer vai criar extensivo, é jogar dinheiro fora, é perder tempo e não vai fazer nada na vida, só, na verdade, desaborrecimento. Então, é o seguinte, o básico que eu queria saber de você é o seguinte, como você conhece da área, você pudesse dar aí o seu testemunho, qual o tamanho do ovo adequado para o comércio, quais são as melhores raças, tanto para postura como para corte, uma unificando a outra para que possa ter uma melhor condição, a temperatura ideal de 1º ao 30º dias para as pintainhas na parte da campana, certo? Como eles identificam a questão do ovo galado, a melhor forma de tirar o choco para não ficar naquele sistema convencional e aí ficar um século para tirar, hoje tem a facilidade imensa para tirar o choco, certo? A forma de incubação por chocadeira, não utilizando mais aquela convencional, você explicar um pouco por que a vantagem disso. Os tipos de doenças você estava mostrando ali, mas você pode dizer as mais, que são mais... comuns, digamos assim, os que se tem mais nas comunidades e como se tratar delas assim, certo? Quais são os horários que nós estamos coletando esses ovos para que eles não saiam coletando de forma errada e que também tem que ter um cuidado muito grande, porque eu costumo dizer que cuidar de um galinheiro é cuidar de uma criança, porque se não houver aquilo direitinho vai ter um prejuízo, e qual o período que podemos descartar essas galinhas, porque tem deles que passa a ter estimação e ela chega num período que está tendo uma produção, mas não é produção adequada, então temos que pegar e eliminar. Eu acho que você decorou aí, senão você pode responder, se só faltar alguma, eu te pergunto. Pronto. Você até falou uma coisa aí, da questão das pitainhas acessando o piquete. Então, assim, já dando uma sugestão, na verdade, não é interessante que você deixe essas pitainhas acessando o piquete nos primeiros 30 dias, certo? Por conta ainda da questão da imunidade dessas aves ainda não estarem perfeitamente formadas, né, quando a gente fala no sentido fisiológico. Então, é interessante que você comece a soltar só a partir dos 30 dias, para garantir aí, né, a imunidade, o desenvolvimento correto da imunidade, e você também não ter problemas, né, futuros com o desempenho das aves, na questão de contrair algum patógeno, né, um agente patogênico e afetar o desempenho dessas pintainhas. Então, deixem dentro do galpão, né, e comece a soltar a partir de 30 dias, certo? E aí, eu já entro também na questão da temperatura, né, que você perguntou. Então, que temperatura ideal para essas aves, né, até o 30º dia? De modo geral, nos primeiros dias, nos primeiros 4 dias, essa temperatura tem que estar em torno de 32 a 34 graus, certo? E a partir daí, essa temperatura, ela vai decaindo, né, a cada 3 dias, ela vai decaindo 1 grau, certo? E aí, quando ela estiver já na fase, né, de 30 dias, 35 dias, essa temperatura ela vai para estar em torno aí de 23 graus, 22, certo? Que é a temperatura ambiente. Obviamente que no Nordeste é difícil a gente conseguir manter essa temperatura, já que a gente tem período do ano que chega aí a 32 graus, né? 30, 32 graus. Então, quando a gente falou lá da estrutura, por isso que é importante, né, manter a questão da ventilação, manter também muitas árvores, mas ter árvores para não ter insolação direta nas aves, tudo isso. Aí você falou da questão das raças, né? Você tem raças e também tem linhagens, certo? Para parte de corte, a gente tem mais linhagens, né, que a gente chama os híbridos,
E você tem aí o pesadão vermelho, como eu disse, o pescoço pelado, você tem o paraíso pedrez, você tem o pescoço pelado pedrez, você tem o Leghorn, né, que é uma raça específica, mas aí depende muito da região, né, porque às vezes se for, por exemplo, às vezes aqui a gente não encontra muito, né, o pescoço pelado pedrez, só encontra por encomenda, né? E aí a empresa só entrega a cada 15 dias também. Então também vai depender também do interesse. São aves que quando você pega no manual de criação, o ganho de peso dessas aves elas vão mudando, tá? Ela vai mudando. Então tem que pensar nisso, né? Se é uma estratégia de ganho de peso mais rápida, se é uma estratégia de ganho de peso um pouco mais lenta, certo? Aí quando a gente fala de ave de postura, tem as que são aí mais comuns que você encontra com facilidade. Aqui, por exemplo, a gente encontra mais a Isabral, né? A caipira negra, já em Embrapa 051 é mais difícil, é bem muito mais difícil, pelo menos aqui na região. Mas tem pessoas aí que moram perto de Pirá, né? E já é mais fácil porque é próximo de feira, a rota passa lá, né, do pessoal que entrega. Então é perguntar mesmo nas casas agropecuárias, fazer uma pesquisa do que tem de disponível, né, de raça ou linhagem, e em cima disso fazer uma avaliação. Por quê? Independente de ser corte ou postura, você vai ter aves que vão produzir mais e vão ter aves que vão produzir menos, né? Então, depende disso também, na hora da escolha. Então, coleta de ovos, né, já pegando aí, emendando, a coleta de ovos tem que ser no período da manhã, né? Obviamente que isso não impede que você colete à tarde, na hora que você for fornecer alimentação para essas aves. Se tiver, o correto é que se faça também, né, a coleta desses ovos. Mas o ideal, né, e geralmente, a postura acontece mais no período da manhã. Então, é a hora que você vai fazer a coleta dos ovos aí pela manhã. Aí eu vou sair com um cesto, com a sacolinha, é complicado, porque você vai quebrar ou trincar muitos ovos. E aí o que acontece? O consumidor final, na hora que vai, por exemplo, fritar, não. Mas a última placa de ovos que eu comprei, por exemplo, 12 ovos. Se eu conseguir cozinhar os ovos que estavam, a maioria estava tudo trincado. Só tinha um ou dois que não estava trincado. E aí o que acontece? Na hora que eu coloco na água quente, abre tudo. Entendeu? Então aí na hora que for coletar os ovos, já leva a placa, né, um carrinho com as placas em cima, vai coletando e colocando, né, esses ovos ali na placa. Aí eu já deixo uma outra recomendação. Observem a parte mais pontiaguda do ovo e coloquem essa pontiaguda mais ele para baixo para garantir que essa bolsa de ar fique para cima, né? Para que você não mude essa posição da bolsa de ar, onde ela vai estar. Coletou os ovos, beleza. Isso vai ser tanto para quem está vendendo, tanto para quem está, né, fazendo a incubação. Porque se tiver ovo trincado, esqueça. Pode botar para o consumo, porque não adianta você colocar ele para chocar, na incubadeira. Na chocadeira, perdão. Aí, continuando. Com relação à chocadeira, você tem opções que... Tem aí na internet vídeos que ensinam você a fazer uma chocadeira de isopor. E tem também chocadeiras já prontas, né, que você pode comprar de acordo com a quantidade de ovos que você tem, né? E aí, né, tem todo o manual que você deve seguir à risca, né? Perdão, desculpe. Mas assim, primeiro, saber se esse ovo está galado, né? E aí a gente tem que fazer ovoscopia. E aí você pode pegar uma lâmpada, né? Uma lâmpada de LED, um incandescente ou fluorescente e fazer a ovoscopia para saber se ele está galado ou não. E observar a estrutura desse ovo para saber se ele está trincado ou não, como é que está, né? Se está limpo, se está sujo, isso também tem que ser observado. Né? E aí, posteriormente, você leva para a chocadeira e garante aí temperatura, que vai ser controlada pelo termostato. Você não vai ficar lá controlando a temperatura, a chocadeira ela tem um termostato e vai garantir essa temperatura do começo ao fim. E por isso que a gente tem muitos problemas em chocos a campo, né, solto lá extensivamente, porque a ave ela sai em algum momento do dia desse ninho e aí, consequentemente, essa temperatura do ovo ela vai diminuir. Né? E aí, nesse vai para o ninho e sai do ninho, você tem uma diferença de temperatura, né, e que afeta o desenvolvimento embrionário no ovo. Tá? Outro detalhe, para
A questão da umidade também na chocadeira, né, deve ser observada e controlada também. Ter à Distância é uma adaptação das atividades de assistência técnica e extensão rural do Bahia Produtiva, projeto do Governo do Estado da Bahia por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado da Bahia, executado pela CAR, Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional, com recursos provenientes de acordo de empréstimo com o Banco Mundial. Essa modalidade visa dar continuação às atividades de capacitação e apoio para produtores, associações, cooperativas, empreendimentos produtivos e agentes comunitários rurais.